Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a noite de cada um de vocês. E para quem está no gravado também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais esse dia extraordinário. Por mais essa semana, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de várias oportunidades. O Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, de acreditar, de entregar tudo nas mãos do Senhor, de entregar o nosso coração e a direção da nossa vida nas suas mãos. Pai, sem nada, sem ti nada somos. Então, que o Senhor receba hoje a nossa oração, receba hoje aquilo que nós temos no nosso coração para o Senhor. Eu te peço, Deus, para que o Senhor comece a fazer uma obra em nós, porque o Senhor é tudo que temos. Comece a nos direcionar, ó Pai, para que a gente encontre o caminho de volta para casa, para que a gente encontre o caminho, ó Pai, da nossa promessa. Então, Senhor, que o Senhor comece a trabalhar no nosso coração para que nós possamos viver totalmente para Ti. Viver dentro do Teu propósito, viver dentro daquilo que o Senhor quer, ó Pai, para cada um de nós. Nos ajude, ó Pai, nesse movimento. Reacende a chama no coração das pessoas, ó Pai. Faça com que elas sejam levantadas para criar o seu próprio movimento, mas que elas sejam reacendidas, ó Deus, e elas venham entender a importância de caminhar com o Senhor. Papai amado, papai querido, eu te peço, Jesus, nos encaminhe dentro daquilo que é o centro da tua vontade, dentro do evangelho, muda a nossa mentalidade, muda a nossa postura, começa a nos ajudar, nos guiar dentro de cada uma daquilo que o Senhor verdadeiramente quer para cada um de nós. Trabalha agora no nosso coração, abrindo ele para receber a semente da palavra da semana. Que o Senhor possa trabalhar toda essa semana na gente, na nossa obediência, na nossa dependência com o Senhor. Comece a nos ensinar a ser dependente do Senhor, para que a gente ande na direção que o Senhor quer e pare de fazer igual o povo no Egito. Pare de ficar descrente daquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Fale infinitamente mais ao nosso coração. E nesse momento eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha e que eu seja a boca do Senhor aqui na terra. E que durante a semana o Senhor testifica toda a mensagem que for falada aqui. Para que não seja uma mensagem apenas jogada ao vento, mas que as pessoas começam a entender que tudo aquilo que aqui for falado foi do coração do Senhor. E que o Senhor vai testificando durante a semana, mostrando o que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E eu te peço, Jesus, fala ao nosso coração. Nos usa conforme o teu querer e a tua vontade. Tenha total liberdade em nosso meio. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite. Gente, eu acho que eu vou voltar com o devocional na segunda-feira, às 6:30 da manhã mesmo, porque o pessoal que está fiel, eles conseguem às 6:30 da manhã, e normalmente esse horário não tá bom. Antigamente a gente batia muitas pessoas na segunda-feira esse horário, quando a gente não tinha devocional todos os dias, que é uma possibilidade também de eu encerrar. Se for para, assim, encerrar, entre aspas, tá? Se realmente tiver uma maioria que realmente quer se dedicar ao devocional todos os dias, eu vou manter. Mas se não, eu vou realmente encerrar, tá? Estou em oração com isso também. Mas Deus sabe de todas as coisas. E vamos falar sobre um assunto hoje que pega muito, né? Se você reparar, eu estou trazendo agora uma palavra no sábado e no domingo por escrita, para que a gente não fique sem um direcionamento. E a palavra, apesar de ser palavras diferentes, porque foi Mateus, deixa eu achar aqui, foi Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. E 2 Timóteos 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas ambas foram uma reflexão sobre entregar tudo nas mãos de Deus. E aí eu fiquei pensando qual que seria o devocional essa semana. Até entanto eu queria algo que seria sobre dinheiro mesmo, porque eu quero falar sobre dinheiro. Então,
Mas Deus colocou muito no meu coração sobre a dependência, porque a gente está passando por um tempo, se a gente analisar, que tem sido difícil, né? Tem sido assim, uma batalha mesmo. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de guerra, né? Uma guerra espiritual, a guerra para o nosso posicionamento, coisas que têm sido mais complicadas. Mas Deus, ele nos honra, né? E ele traz na palavra dele ensinando que em Mateus 5 fica bem claro que é cada dia com o seu dia. Que a gente tem que parar de pensar no amanhã. Não foi ele que prometeu? Então descansa, faça a sua parte. E aí, quando a gente vai falar sobre essa dependência de Deus, né? Que apesar de que não é apenas só a gente confiar quando tudo vai bem, mas é depender dele em cada passo mesmo que a gente for dar. A gente vai ter que aprender a olhar isso para ter uma saída quando a gente está na nossa dificuldade. Essa semana mesmo eu peguei e falei, cara, não vou desistir. Hoje, na verdade. Falei, não vou fazer, vou dar uma pausa, vou ver o que eu quero, como que vai fazer, como que vai ser, porque parece que as coisas não fluem. Aí eu, Deus, será que eu tô sendo teimosa? Eu tô insistindo em algo? Ou eu tô debaixo da palavra mesmo? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver, a gente vai olhar, quando a gente olha para a saída do povo de Israel, né, que o povo sai do Egito, eles estão indo para a terra prometida. Só que, gente, eles não estavam prontos. E quando a gente pensa em desistir de algo, está mostrando que a gente também não está pronto. Como é que nós vamos alcançar e acessar aquilo que Deus verdadeiramente quer para a gente, sendo que a gente murmura o tempo inteiro, que a gente põe problema até onde não tem? A gente não se posiciona como filho de Deus, como quem verdadeiramente crê na promessa. E eu quero trazer essa reflexão, né? Eu vou trazer durante a semana mais sobre a gente aprender a depender de Deus. É seguindo uma palavra. Aí ele tem uma promessa e simplesmente o que você faz? Não crê. Quem me entregou reacende, acha um lugar à mesa foi ele. O que eu faço? Não creio. Não descanso. E aí a primeira dificuldade que tem, vai lá e murmura de novo. Eu estou falando de mim para vocês perceberem que mesmo numa liderança também você falha. Que às vezes você olha para mim e você acha que eu tenho uma vida perfeita. Não, não, eu vou ter mesmas guerras que vocês. E eu ainda dei azar, que caiu na minha TPM. E eu de TPM, gente, não presto, não. Eu de TPM, eu quero tacar tudo pro ar. Eu fico extremamente impaciente. Normalmente eu não ficava grossa, eu ficava triste. Essa semana eu tô extremamente impaciente. Não quero conversa, não... Sabe quando tá difícil, tá pesado? Ainda vem as batalhas. O inimigo, ele é sujo. E você que precisa ter o seu posicionamento. Porque senão ele entra no seu coração, pronto. Tá lá você acreditando naquilo que ele estava falando. O povo de Israel recebeu a promessa, gente. No texto de Êxodo 3, 7 a 8. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Por isso, decidi livrá-los da mão dos egípcios, para levá-los para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel. A promessa era o quê? Clara. Muito clara. Antes mesmo de Deus tirar o povo do Egito, ele já sabia para onde ia levar, já existia o lugar. Antes mesmo de Deus formar você no ventre da sua mãe, ele já sabia o que você ia conquistar. Ele já tinha promessa específica para você. Ele não tirou apenas o povo do Egito para libertá-los de uma escravidão, não, mas para levá-lo para um destino específico. Ele não criou você lá na barriga da sua mãe para você perecer e ficar sofrendo igual um jacu da roça aqui na terra, não. A gente sofre pela nossa desobediência. Quando eu falo jacu da roça, está sendo eu. Não estou falando só de vocês, não.
Porque a gente sofre pela nossa desobediência. Porque a gente não aprende a depender dele de verdade. A gente bate no peito para falar que tem fé e não se posiciona com quem tem fé, não. A gente vive a vida corrida aí, ó, sem sequer parar mesmo para pensar e falar: peraí, o que Deus verdadeiramente quer de mim? Vou fazer a minha parte. Vou convidar alguém para tomar um café, vou falar da palavra de Deus para ele. Não, a gente quer só a promessa, mas a gente não quer pagar o preço. Porque na hora que o trem começa a se estreitar, você fala: tá vendo? Não devia ter feito isso. Tá vendo? Não deveria ter assumido esse compromisso. Ah, é melhor desistir mesmo. E o que o povo no caminho faz? Em todo e qualquer obstáculo, já ia para Moisés e falava: para que você tirou a gente do Egito? Era melhor que a gente estivesse lá como escravo. Cara, Deus tira o povo do Egito, abre o Mar Vermelho e o povo tem coragem de murmurar. Deus está te mantendo vivo, não deixa nada faltar para você, pode estar escasso, mas nada te falta, e você só reclama. Só que a promessa, ela existe muito antes do problema chegar na gente. Para eles era a terra prometida. Para nós, talvez é uma porta de emprego, uma mudança de mentalidade, a prosperidade, um casamento, Deus querendo honrar ele onde ele está te colocando. Porque a promessa, ela existe muito antes dessa sarrita, gente. O nosso objetivo final, Deus já conhece o nosso objetivo final. Só que assim como o povo de Israel, a gente está achando que a gente está vivendo uma vida só para sobreviver. Que Deus mandou Cristo aqui para libertar a gente do nosso pecado, para a gente sobreviver. Para empurrar um dia o outro com a barriga, assim, ó. Só deixa a vida me levar. Mas, na verdade, Deus criou a gente, libertou a gente, mandou o filho dele para morrer no nosso lugar, mandou Cristo morrer no nosso lugar, para que a gente possa viver uma vida de propósito. Com aquilo que Deus nos preparou para poder viver. Por que a gente está pagando um preço, tem 11 dias orando por direção? Por quê? Porque a gente não está sabendo o caminho, não. Se a gente sabe o caminho, a gente está com tanta desobediência que Deus está fazendo com que, igual ele fez com o povo do Egito, que ele não levou o povo no Egito pelo caminho mais curto, não. Lá em Êxodo 13, 17, 18, fala mais ou menos assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Assim o Senhor fez o povo dar uma volta pelo caminho do deserto. Geograficamente, tinha um caminho mais rápido para a terra prometida. Mas Deus sabia que o povo não estava pronto para alcançar aquela bênção, para vencer aquela guerra. Porque muitas das nossas batalhas não vão ser vencidas pela força do nosso braço, não, mas por a gente pagar em oração. É bater o joelho no chão e pagar o preço. Eu estou podendo fazer 1000 outras coisas e estou aqui sentada para dar devocional. É a gente começar a ser obediente. É eu colocar na minha cabeça: eu estou muito estressada, eu preciso de uma pausa na minha cabeça, não vou fazer mais. Essa vontade dele? Não. Então, peraí, eu tenho que parar com a minha chatice, parar de ser uma jacu da roça e começar a cumprir aquilo que Deus quer que cumpra. A sua desobediência, a sua falta de conhecimento e falta de dependência, sua falta de preparo, tem adiado a sua promessa. E aí você quer culpar a Deus. Assuma a sua autorresponsabilidade. Porque Deus sabia que o povo não estava pronto para enfrentar as guerras. Então ele precisava moldar, ele precisava ensinar o povo a viver dependente dele. E assim acontece com você.
Se não chegou na sua promessa ainda, é porque Deus está te levando por um caminho um pouco mais longo, porque Ele sabe que a sua fé precisa ser moldada. Você precisa amadurecer espiritualmente para poder conquistar aquilo que Ele realmente quer entregar na sua mão. E enquanto você ficar preso nas suas dores, tentando ser vista ou amada pelo povo que está na vida assim, não vai adiantar. Porque é a hora que você precisa aprender a se posicionar. Só que você não se posiciona. Como que você quer alcançar tudo aquilo que ele tem preparado para você se você não quer pagar o preço? Se você não quer aprender a ser dependente? Ele está te amadurecendo. Enquanto isso, você está aí murmurando. Quando acontece a transição da saída do povo do Egito, eles passam fome. E fala que era melhor voltar. E quando fala sobre melhor voltar, Deus faz chover. Aí explica, né? Farei chover pão do céu para vocês. Recolham diariamente a porção necessária para cada dia. Alguns, porém, não deram ouvidos a Moisés e guardaram até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bichos e cheirava mal. O maná caía todos os dias do céu. Só que ele não podia ser guardado para o dia seguinte. Só não caía no sábado, tá? Porque ele estragava. O que você acha que Deus quer ensinar aqui? O que era para ser bênção se tornou castigo, porque se a gente fosse obediente, ele faria a gente guardar e aquilo nunca iria faltar, porque você não escutou o povo andando no deserto 40 anos e conseguiu comprar e vender roupa, não. Porque a roupa não gastava, né? Ou seja, eles não estavam vendo o próprio milagre que a roupa não estava ficando gasta. Só que o que era para ser bênção se torna maldição. Por quê? Porque podia ter e não faltar dia nenhum. Podia ter e nem ter que precisar esperar cair do céu. Mas por não ser dependente, Deus vem e aplica a lição. Vocês vão depender de mim todos os dias. E não do que você tem armazenado. Deus está ensinando você a ser dependente dele todos os dias. E não daquilo que você estudou a sua vida inteira. Eu não estudei sobre liderança. Eu não pedi para estar numa liderança. Na hora que começa a apertar os trem, eu quero pular fora. Vou ser bem sincero. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu sou muito amorosa. Mas eu não sou muito paciente. Quer fazer? Faz. Não quer? Não tem problema. Não precisa fazer. Por quê? Porque, infelizmente, Deus nunca me colocou em grupo para liderar mesmo, não. Então, eu não sei delegar a função. Por quê? Porque eu aprendi a fazer tudo sozinha. Eu fui muito sozinha na minha vida inteira. Então, eu não sei liderar. Tá? Para mim, até mesmo fazer o devocional é um desafio. Porque tem hora que eu não sei o que tem que fazer, gente. Eu tô aprendendo, é na prática, pelo Espírito Santo mesmo falar o que eu preciso fazer, porque eu não sei. Foi errando e aprendendo até chegar onde a gente está hoje. Mas foi aprendendo a ser dependente de Deus. Tem hora que eu falo assim, eu não quero mais. Ele fala, vai, eu tô contigo. Aí eu falo, mas não parece, não. Só que esse não parecer é justamente para que eu entenda que é tudo dele. Na sua vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. E naquela época, quando eles tentavam se garantir, ia guardando, escondendo o maná ou o pão, eles descobriam a autossuficiência. Porque estraga a bênção. A sua autossuficiência estraga a bênção. A minha autossuficiência, porque eu acho que eu consigo fazer tudo sozinha, ela estraga a minha bênção. O que, que Deus está me ensinando? A liderar, a delegar e a cobrar. Hoje eu tive um desafio
Aí uma pessoa virou e falou, não, pode deixar que eu vou resolver para você. Eu falei, não, não precisa. Amanhã eu vou resolver isso. Porque eu acho que eu preciso me posicionar, eu preciso falar. Tô precisando falar. Eu tô ficando calada. Só que a nossa ansiedade faz com que a gente queira guardar o maná. Controlar o nosso amanhã. Aí vem Deus e nos ensina a viver pela fé de verdade. Porque é um dia de cada vez. Se eu vou resolver esse problema amanhã, não tem nem pensar nele hoje, não. Esse problema não é do dia de hoje. Vou resolver o que eu preciso resolver hoje. O que tem que resolver amanhã vai ficar para amanhã. Não tem que resolver hoje. Então começa a mudar seu posicionamento. Porque a nossa incredulidade, ela atrasa completamente a nossa promessa. Em Números 14, 29, você vê, a gente já sai de Êxodo, já vai para Números. Você vê quanto tempo que demorou. Versículo do capítulo 14, 29 e 31 fala mais ou menos: nesse deserto cairão os seus cadáveres. Nenhum de vocês entrará na terra que prometi, mas os seus filhos entrarão nela. Ou seja, o povo vendo todos os milagres continuavam murmurando constantemente e desconfiava de que Deus realmente poderia fazer. O resultado disso, uma geração inteira não entrou na terra prometida. Muitas das suas bênçãos, quem vai garantir, quem vai viver e quem vai usufruir, vai ser a sua geração, não vai ser você. Se você não mudar a sua mentalidade, não vai ser você. Quem vai usufruir mesmo de tudo que você for conquistar, vai ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Vai ser toda uma geração, menos você. Porque a sua incredulidade, além de atrasar, ela pode matar a sua promessa. Deus esperou nascer, crescer uma geração que confiasse nele para poder entregar a promessa. Não é possível. Você vai morrer sem sua promessa cumprir. Por causa da sua incredulidade. De verdade. Não, não, eu não creio, não. Eu não creio. Eu não creio. De verdade que eu não creio. Porque o que paralisa a gente, a nossa promessa não vai ser a distância da promessa. Vai ser a falta de confiança em Deus. De dependência dele. E se a gente não aprende a depender de Deus agora, a gente não tem maturidade para viver aquilo que ele quer nos dar, não. E isso eu tô falando com vocês, assim, tá vindo na minha cabeça, assim, tô quase me matando, eu tô querendo esconder de vergonha de Deus. Porque hoje eu acordei, assim, super preocupada, querendo jogar tudo pro ar mesmo. Falei, não, não tem como, é impossível. Só que, gente, não existe impossível para Deus. E a nossa incredulidade, ela atrasa a nossa promessa. De coração mesmo. Ok. Deus, ele continua nos achando, chamando. Porque quando a gente aprende a viver um dia de cada vez, ela entrega tudo pra gente. E aí, todo sentido, né? O texto de Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia com seu próprio mal. Jesus, ele está dizendo exatamente o que nos ensinou lá no deserto, com o maná. Amanhã não é seu. Não é para você controlar. Deixa comigo que eu vou cuidar. Nos preocupar com o que nem aconteceu ainda, a gente tentar guardar o maná. Só que o maná, ele é renovado dia após dia. E quando a gente tenta guardar, isso vai apodrecer o nosso coração. Aí vai gerando uma ansiedade muito maior e um medo muito, muito maior. E aí você não sai dessa zona de conforto.
as coisas realmente não acontecem ou parecem estar estagnadas. Porque, na verdade, Deus está trabalhando. Só que você não está dando os passos de fé que você precisa dar, então não vai acontecer. Porque a verdadeira dependência não é apenas acreditar que Deus vai fazer. É viver de forma que, se Ele não fizer hoje, você ainda vai continuar escolhendo confiar nele. Que Ele vai fará no tempo dele. E você tem que continuar clamando, pedindo, jejuando, fazendo a sua parte. Não é tipo, postei no Instagram hoje, quero ter cliente. Não, posto 1 mês, 2 meses, 3 meses, continuo postando. Se Deus estiver mandando, você continuar postando no Instagram, você vai continuar postando até que isso vira. Até que algo aconteça. Até que sua história aconteça. Até que sua história mude. Porque não é no seu tempo, é no tempo dele. Então não quer, Deus não está querendo que a gente carrega peso do hoje, do amanhã, do depois de amanhã, do que é 5 anos, do que é 10 anos, não. Porque ele sabe que isso rouba a nossa força, que nos deixa cansada. E nos impede ainda de obedecer no presente. Por quê? Porque se você estiver cansado, você não consegue discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, não. Por isso que ele ainda convida, na palavra dele fala, né, que para trocar o fardo, que Jesus tem um fardo leve. Só que a gente insiste em querer carregar os nossos pesos do passado. A gente insiste em estar em lugar que Deus nem quer que a gente esteja mais. A gente insiste em fazer coisas que ele não quer que a gente faça mais. Só que no deserto, quem tentou garantir-se o dia seguinte, perdeu a provisão. E na vida cristã, quem vive no futuro, perde a paz do presente. Aí você não aprende a viver, você vai estar sempre angustiado. Sempre tem problema. Sabe aquela pessoa que depois a gente perde até o prazer de conversar, porque só reclama? Não tem um dia que está com gratidão e feliz? Só problema? Pois é. Eu já fui essa pessoa, tá? Não tô judiando falando que vocês são essas pessoas, não. Mas enquanto a gente não mudar o nosso posicionamento e nossa cabeça, não tem para onde a gente correr. E aí eu quero deixar uma reflexão, que eu quero que vocês respondam depois, em quais áreas da sua vida você ainda está tentando guardar o maná por medo do futuro. E que a murmuração... Pois é. Eu vou trazer uma reflexão para você, Rafa, que eu acho que vai ser para todo mundo, tá? Que murmuração precisamos ser substituídas por gratidão. Você está se tornando uma geração que confia ou na geração que perece no deserto? Eu vou mandar isso lá no grupo para a gente poder trazer, para a gente poder pensar. Sobre idade, Rafa, essa questão da idade também ela é muito complicada, mas eu trago aqui Sara. Sara também foi uma pessoa que atrasou a promessa dela. Por quê? Porque quando o anjo chega e fala com Abraão, vira para Abraão e fala assim: você vai ter um filho e vai ser sobre esse teu filho que vai gerar a sua nação. Sara ri. O anjo pergunta para ela por que ela riu. Ela vira e fala assim: não, eu não ri, não. Mas ela riu. Por quê? Porque ela não acreditou. Como pode eu ter um filho já, sendo que o meu senhor já está na velhice dele? E a mulher tem um tempo de quê? A mulher tem tempo, tem prazo de validade. Hoje, com a medicina avançada, consegue se atrasar isso pela idade. Não estou falando só de gravidez, não, tá? Entenda que isso vale para trabalho, para qualquer tipo de conquista. Eu estou trazendo aqui só um exemplo para vocês poderem entender. E aí, quando se traz isso para ela, como a mulher tem o prazo de validade, hoje, até mesmo com a medicina avançada, a gente continua tendo. Para ela era impossível, porque naquela época não tinha nem a medicina, né, gente? Vamos pensar nisso, vamos atinar. Que na época não tinha medicina. Então, o que acontecia nessa época? Ela não é impossível, não tem como eu ter filho. Ele já é velho, eu sou velha também, eu cheguei já no meu prazo de validade, meu útero não vai abrir, eu não vou ter como ter filho. E ela ri. E quando ela ri, ela atrasa a promessa deles. Por quê? Porque a mentalidade não está pronta para receber a promessa. A sua promessa hoje, no caso, não estou falando só com você, Rafa, é com todo mundo, não acontece por causa da nossa falta de mentalidade.
Enquanto a nossa mentalidade está dessa forma, a gente ficar preocupado com o nosso dia de amanhã, com a nossa idade ou com qualquer questão, eu não sou forte o suficiente. Eu tô falando de mim mesmo. Deus não me entregou liderança nenhuma antes, porque eu não acreditava em mim, como é que ele vai me entregar? Aí agora ele me entrega, eu começo a murmurar? Por quê? Ah, eu achei que ia ser doce igual mel, né, gente? Fácil, assim. Não. Para a gente conquistar aquilo que é muito maior que ele tem para a gente, vai ter adversidade. Por quê? Porque quando está nas coisas boas, você não cresce, você não evolui. Mas quando está na guerra, quando está na prova, é a hora que você mais cresce, é a hora que você mais evolui. Porque vai precisar de estratégia de dependência. Quanto mais dependente você for dele, mais ele vai te levar para lugares mais altos. Então, é a mudança da mentalidade que a gente precisa. Quando a gente muda a mentalidade, a gente muda o jogo da nossa vida. Muita coisa começa a acontecer e talvez ela comece a acontecer, ó, de forma acelerada. Por quê? Porque como a gente não estava pronto antes, não acontece, parece que está bloqueado, parece que não anda. Aí quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade e se posicionar dentro daquilo que a gente precisa, o trem começa a acontecer assim. Você fala, nossa, eu soubesse ter feito antes, né? Mas você não fazia antes porque você não estava preparada. Precisou acontecer certas coisas para que você pudesse aprender. Antes de entrar para o devocional, eu estava num atendimento, eu não atendo sábado, mas de vez em quando eu abro umas exceções para essa pessoa, como a gente estava desencontrando muito, eu tomei a decisão de fazer a dela. Aí ela chegou e falou comigo assim, Lívia, você não sabe o que me aconteceu. Aí me contou um problemão. Eu fiquei rindo, plena. Eu falei, graças a Deus. Ela, como assim, mulher? Você tá doida? Sofri demais. Eu falei, graças a Deus. Se não fosse desse jeito, você não iria acordar para a vida, você não ia mudar seu posicionamento, ia continuar nesse mesmo ciclo pro resto da vida. Agora, pelo menos, você acordou, né? A gente não muda quando as coisas estão tranquilas. Quando as coisas estão muito boas, a tendência é a gente acomodar. Aí Deus vem e sacode tudo, deixa tudo muito doido, porque eu fico brincando que eu vivo é no caos, né? Não é na bagunça, não, é no caos. Que Deus me leva para uns desafios que é muito desafiador, tem hora. Mas é por quê? Porque eu preciso aprender. E se é assim a maneira com que eu aprendo, é assim que ele vai me ensinar. Se eu não tivesse sido teimosa lá atrás, talvez eu não estava precisando passar por isso, porque talvez eu teria aprendido direito. Mas como eu fui, agora eu tenho que aprender a maneira como dá. Então entendam isso. Porque é mudança da nossa mentalidade. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente não acessa a nossa promessa. E quando a gente aprende a. Mas é porque a gente não vive na dependência, Renata. A gente quer literalmente fazer do nosso jeito. E a nossa estratégia não funciona. Eu, de verdade mesmo, eu fui tomar banho, eu estava muito estressada antes de atender a menina. Estava muito estressada. Aí eu comecei a rir, do nada, eu comecei a rir. Não tinha nem motivo para rir, porque eu estava estressada, tô de TPM. Aí eu comecei a orar, falando, Deus, por favor, muda minha mentalidade, me traz a calma, me dê sabedoria para me posicionar nesse fato aqui. Eu preciso de pensar antes de agir, eu não posso agir da forma como eu estou querendo agir. E aí você vai vendo as coisas acalmar, e que você começa a rir mais de verdade ainda, que você fala, nossa, se eu fizesse isso, o bicho ia pegar fogo? Não ia prestar, não. Ainda bem que eu não fiz. Mas por que que eu não fiz? Porque depois de ter estudado sabedoria, eu aprendi a parar. A parar, a respirar, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer passo, eu respiro. Eu não sou tão reativa mais, porque antes eu era reativa, falou, tomou. Hoje não. Hoje eu trago um pouco mais de tranquilidade. E é isso que a gente precisa começar a trazer pra gente. Mais tranquilidade. Mas a mudança do nosso posicionamento, tá? Eu vou aprofundar durante a semana mais dentro sobre isso, eu vou até encaixar uma parte sobre mentalidade, falar um pouco mais sobre como a gente ter a dependência, como essa dependência vai mudar a nossa mentalidade, como Deus tem preparado. Eu ainda não preparei os temas, mas vai ficar bem dentro disso. Algo que a gente tenha que mudar e como que a gente pode aprender para que a gente alcance as nossas promessas, tá? Então, eu devo falar aí, talvez, mentalidade, fé, sei lá, dependência, bem dentro disso. Hoje eu quis trazer a introdução para vocês.
Só entendam disso. Enquanto a gente não aprende a ser dependente, não vai fluir. Você vai ficar dando volta no deserto. Você vai ficar esperando o tempo certo. Porque Sara foi mãe de Isaac. A promessa se cumpriu. Porque a promessa vai se cumprir. Só que talvez você usufrua menos por causa da sua falta de obediência e da sua incredulidade. Então, que a gente ore, continue orando, continue buscando para que a gente possa ser completamente dependente de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai. Te agradecer, Jesus, por mais um dia na tua presença. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecer porque o Senhor és maravilhoso e toda honra, toda glória a gente tem que ter dado a ti. Quero te pedir perdão nesse momento pela nossa incredulidade. Pedir perdão porque muitas das vezes a gente duvida daquilo que o Senhor nos entrega. A gente duvida daquilo que o Senhor pode fazer. A gente tem duvidado de tudo aquilo que o Senhor está trabalhando. Então eu te peço de coração, papai, fala no nosso coração hoje. Começa a trabalhar, nos dê visão, aumenta a nossa fé, renova a nossa força, para que a gente consiga viver cada vez mais para ti. Tira esse cansaço emocional, tira essa sobrecarga que está sobre a gente. E começa a fazer com que as coisas fluam de maneira um pouco mais leve. Começa a falar cada vez mais em nosso coração. Começa a nos usar, Senhor. Começa a nos levar nos lugares que a gente precisa ir. Começa a nos livrar da nossa própria prisão, que é a nossa própria mente. Nos dê a visão do Senhor. Nos faz nos enxergar primeiro como o Senhor nos enxerga, para depois enxergar aquilo que o Senhor verdadeiramente tem para cada um de nós. Começa a nos guiar para nos conectar com as pessoas exatas, com quem a gente precisa estar, o que a gente precisa fazer, com quem quer para caminhar do lado. Eu só quero te entregar tudo, Pai. O nosso tudo. Porque está tudo nas suas mãos. Eu peço para que o Senhor aumente meu espírito de liderança, para que eu saiba me posicionar e fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente quer. E eu peço para que o Senhor comece a dar sabedoria para cada uma das pessoas que tomaram a decisão de assistir esse devocional, para que ela comece a entender e se posicionar como exatamente o Senhor quer. Porque é tudo para o Senhor. Então eu entrego totalmente nas tuas mãos, para que o Senhor nos conduza dentro do centro da tua vontade, dentro do teu querer, para que comece a acontecer na nossa vida exatamente aquilo que o Senhor quer. Que a gente aprenda a confiar e a depender do Senhor. E parar de ficar ansioso, ansiosa. Parar de achar que tudo está nas nossas mãos e que nós conseguimos resolver as coisas, e não, papai. Porque é o Senhor que faz todas as coisas. Então que o Senhor se cumpra, que cumpra a tua vontade na nossa vida. E que as tuas promessas aconteçam na nossa vida. Mas ao invés de te pedir hoje pelas promessas, Deus, eu peço para que o Senhor nos prepare. Nos prepare, Pai, nos dê uma mentalidade para alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E peço, nos dê essa direção, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão, aumentar a nossa dependência, para poder viver o extraordinário do Senhor aqui na Terra. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E é isso, meus amores. Entenda isso, faça a sua parte. Lívia, mas o que eu posso fazer na minha parte? Quando você divulga, não estou só falando isso para mexer, falar, porque quer que cresça. Não precisa disso. Mas quando você divulga o devocional, quando você divulga o Reacende a Chama, quando você convida alguém para fazer parte, tudo isso faz parte. Por quê? Porque quando ele deixa para a gente uma missão, ele deixa para todos os cristãos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a sua parte também.
Lívia, eu não quero divulgar o devocional com você. Então, divulga uma palavra. Chama alguém para tomar um café, fala sobre a palavra. Debaixo do Espírito, pede a Deus para te dar esse direcionamento. Começa a fazer, cria o seu próprio movimento, se você estiver pronta, se estiver preparada. Porque não é sobre mim. Se fosse sobre mim, gente, eu não teria feito uma palestra ensinando mais de 40 pessoas a fazer o que eu faço. É sobre a gente cumprir aquilo que ele quer. Isso é um dos princípios. A generosidade nem sempre é de dinheiro. A generosidade é você gastar o seu tempo com aquilo que verdadeiramente importa. Porque o seu tempo vale muito mais do que dinheiro. Então, a partir do momento que você engaja no post de alguém no Instagram, que é uma amiga sua que está começando num trabalho, quando eu mando para vocês, vocês engajam, vocês ajudam o Instagram a entregar mais sobre o meu trabalho. Porque se eu não tiver dinheiro, não vai ter como eu continuar fazendo nada do de graça. Quando você divulga o Reacende a Chama, quando você cumpre o de espalhar a palavra de alguma forma, tudo isso você está fazendo no seu trabalho. Quando você convida alguém para ir à igreja com você, tudo isso faz parte. Então, que você entenda a sua missão. Porque o propósito, ele acontece quando a gente entende a nossa missão, quando a gente cumpre também a nossa missão. Porque se você não fizer a sua parte também, as coisas não acontecem. E a mudança da mentalidade começa quando a gente aprende a posicionar aí, quando a gente faz algo. Hoje, por exemplo, eu sirvo numa igreja de forma gratuita para poder organizar as partes dos eventos da igreja. E não é fácil, gente. Dá umas dorzinhas de cabeça. Dá umas estressadinhas. Se tiver de TPM, então, Deus nos acuda. Mas não existe impossível quando ele te chama, porque é ele que te prepara. Você não vai ter que se preparar sozinho. Então, faça o que precisa ser feito. E muda o que precisa ser mudado. Porque, de verdade, eu quero muitos testemunhos até dezembro. Eu estou jogando essa missão no seu peito para que você tenha testemunhos para contar. Te espero amanhã, 6:30 da manhã, para a gente dar continuidade nessa jornada que, sem dúvidas, vai ser extraordinária. A depender da nossa promessa. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Vocês são lindas.